Bom dia, ano no ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, e vamos lá para mais uma aula, certo? Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu gostaria que vocês pegassem o livro de leitura e produção de texto, tá bom? Ficar aí alguns dias com ele, depois nós retornamos para o nosso livro de gramática, tá? Nós vamos lá na página 58 ver um outro assunto, uma outra unidade. Lá na página 58... Só que volta só um pouquinho antes para a gente ver as fotos, tá? Página 58 está aqui e nós vamos ler esse texto. Antes um pouquinho você volte e veja aí que é o começo da unidade 3. O assunto é o mundo, no mundo do esporte. E aqui nós temos fotos de vários esportistas, vários atletas brasileiros, né? Para atletas também. Uma foto muito bonita, certinho? Então vamos lá. Esse capítulo nós vamos estudar a crônica narrativa, a crônica argumentativa e no final vamos fazer uma crônica. Então vamos lá. Texto 1. É um texto um pouquinho comprido. Eu gostaria que vocês numerassem os parágrafos. Os parágrafos vão de 1 a 20, tá? O parágrafo 1 é Helena, 2 em Marathon, 3 o sol nasceria, 4 teria coragem, 5 eram 10.000, 6 em Atenas, 7 quando mesmo sol, 8 Helena reuniu, 9 Milicíades, 10 o soldado, 11 de sol, só essas duas palavrinhas é o parágrafo 11, tá? De sol. 12 é preciso correr, 13 Helena. 14 tinha que ser Helena, 15 Fidípedes, 16 alegrai-vos, 17 e morre, 18 Fidípedes, 19 Fidípedes e 20 essa é uma história. Então lá no comecinho, pessoal, lá onde está escrito lá texto 1 nessa parte vermelha. Antes de ler o texto, discuta suas primeiras impressões sobre ele com os colegas e professor. O nome que aparece no título, Fidípedes, não é comum no Brasil. De onde você imagina que alguém com esse nome seja? E você conhecia esse nome? Esse nome não é nem um pouco conhecido, né, pessoal? Ele remete aos nomes gregos, né? E aí você vai ver o porquê desse nome na história. B. Observe os componentes da estrutura como a fonte, a organização em parágrafos, o título. Com base nisso, é possível saber do que o texto se trata? Então você veja a organização em parágrafos, as gravuras. Tudo isso mostra que o texto é narrativo, ele vai contar uma história, é uma narração. Então vamos lá. Fidípedes venceu o sol. Helena, mulher do soldado Fidípedes, não dormiu um só instante naquela noite de setembro de 490 a.C., em sua pequena casa ao sul de Atenas, próximo ao templo de Zeus. O tempo não passava, a madrugada era densa e o amanhecer uma ameaça terrível. A mulher do soldado Fidípedes alternava olhares ansiosos pela janela aberta com a visão terna e aflita de suas crianças dormindo. As duas meninas e o menino, juntos na mesma cama. Aquilo que parecia ser um ruído lá fora sobressaltava seu coração. Mas nada havia, talvez fosse apenas um suspiro de sono de um dos três. Em Marathon, agora faz uma paradinha, Marathon, vai lá no quadrinho amarelo. Marathon faz referência à Batalha de Maratona, 490 a.C., durante a Primeira Guerra Médica entre gregos e persas. Deu origem à corrida pedestre, em que os atletas percorrem 42 km, 195 metros, por ser essa distância entre Marathon e Atenas, a mesma distância percorrida pelo personagem da crônica. Então vamos lá. Em Marathon, a mais de 40 km dali, o soldado Fidípedes lutava. Sua lança já havia rompido a couraça de pelo menos 3 inimigos persas. Os gregos do grande líder Milcíades avançam ferozes sobre o exército comandado por Datis. Não bastava derrotar os guerreiros do Império Aquemênida, era preciso fazer isso rápido. E Fidípedes, que com seus companheiros de Atenas já havia superado uma chuva de flechas, agora no corpo a corpo tinha as maiores razões no mundo para furar tantos persas quanto os que atravessassem seu caminho. O sol nasceria como uma sentença de morte para Helena e seus filhos, os filhos de Fidípedes. Era preciso adiar o raiar do dia, afligia-se a mulher. Ela se recordava do pacto feito entre as mulheres e os homens de Atenas. Se eles não retornassem vitoriosos de Marathon até a manhã que viria, elas deveriam sacrificar suas crianças e se matar em seguida.
pois que os persas tinham jurado aos inimigos que, vencida a batalha, marchariam sobre Atenas, violariam suas mulheres e sacrificariam seus filhos. Teria coragem? Perguntava-se Helena, enquanto velava o sono dos três. Não seria preciso. A alvorada traria boa nova, repetia para si mesma a cada minuto. Trair o pacto, fugir, esconder-se, entregar ao primeiro soldado persa, talvez o que tenha matado Fidípides, e implorar desesperada pela vida das crianças, ou unir-se às suas companheiras no ágora e cumprir o combinado no serralho de horror? Lá fora, além da janela, o dia implacável teimava em anunciar suas primeiras cores. Eram 10.000 gregos contra 20.000 persas em Marathon. Os invasores haviam chegado em 200 barcos e desembarcaram na planície quando o exército de Milcíades os cercou. Datis ordenou o disparo das flechas, mas o ataque não foi capaz de conter Fidípides e seus companheiros. Eles avançaram sobre os inimigos. Estavam protegidos por seus escudos, por uma formação agrupada e disciplinada e por uma mistura de amor e fúria que havia nascido quando olharam nos olhos de suas mulheres e selaram um acordo. Em Atenas, um sol trágico atravessou a janela e feriu os olhos de Helena, que chorou. Maldito sol que não se deteve. Maldito sol que começa a subir a colina, avançar sobre as ruas, subir os muros das casas e que logo vai a cobrir a cidade sem deixar sombra, sem deixar dúvida. Maldito sol que não esperou o meu homem voltar. Helena enxuga as lágrimas, acorda o menino, depois as meninas, serve leite, pão e convida. Arrumem-se, vamos para a praça, é um dia de sol. Quando mesmo o sol iluminou o rosto dos soldados persas, não foi mais possível esconder os olhares de medo. Agora, eles já não eram mais maioria. Recuavam distante das lanças os guerreiros de Milcíades, tombavam feridos de morte. Fugiam, que chega uma hora em que o pavor é mais forte que a honra. Os gregos destruíam os barcos para impedir a retirada. Debaixo de um sol inclemente, o mesmo sol de Atenas, a batalha estava perto do fim. Helena reuniu as crianças e saiu sob o sol. Depois de fechar a porta, olhou para sua casa, para a casa de Fidípides, com uma espécie de saudade antecipada que a gente sente quando sabe que uma história termina. Caminhou com os três em direção à praça. Segurava a mão da menor, enquanto as outras duas crianças iam à frente, pulando, chutando pedrinhas, provocando-se e divertindo-se como dois irmãos indo à praça numa manhã de sol. Aos poucos, seus caminhos se encontravam com os caminhos de outras mães, e suas meninas e seus meninos, todos no mesmo rumo. Milcíades chamou Fidípides quando muito pouco restava do exército persa. A maioria dos soldados havia sido massacrada. Alguns conseguiram escapar em poucos barcos que restaram. O comandante vitorioso tinha uma última missão para Fidípides: correr até Atenas e dar a boa notícia. Fidípides era veloz, Fidípides era forte, Fidípides conhecia bem o caminho entre Marathon e Atenas. Fidípides tinha Helena e 3 crianças a esperar. O soldado agradeceu ao general pela nobre missão. Olhou para o céu e seu corpo esgotado de guerra estalou debaixo do sol forte. Não importa, era preciso correr. Eram só 40, ou melhor, 42, ou melhor, 42 quilômetros e 195 metros até Atenas. Ele era veloz, ele era forte, ele conhecia o caminho. Ele tinha Helena, um menino e 2 meninas. Ele tinha que chegar antes que ela cumprisse o pacto desgraçado. É preciso correr, é preciso correr, é preciso correr, é preciso correr. Não importa a sandália e os pés rasgados, não importa os braços queimando pelos golpes de lança, não importa o caminho de pedra, de mato, de poeira, de sol. É preciso correr. Fidípides, é preciso correr. Você venceu, nós vencemos, o general venceu, você vai chegar, você vai vencer de novo, você vai chegar antes. Helena e as mulheres de Atenas estão reunidas na ágora com suas crianças. Não há notícias da batalha de Marathon. Os homens de Atenas devem estar mortos. Os persas devem estar a caminho. Há um pacto a cumprir. Os filhos de Helena agora já não brincam mais. Os meninos de Atenas agora já não brincam mais. Miram o olhar sem brilho de suas mães sob o sol do meio-dia.
Tinha que ser Helena a primeira a ver uma pequena nuvem de poeira naquela rua que vem do sul. Ela prende a respiração, enquanto resta um sopro de ar a impulsionar Fidípides naquela subida. Helena grita, e aos poucos todos aqueles olhares das mulheres e crianças se voltam para aquela rua, para aquele sinal de movimento, para aquela intuída esperança. Fidípides chega à Ágora. Sua visão está turva de sol e poeira. Parece enxergar Helena e as crianças, mas não consegue dar mais um passo. É preciso cumprir a missão. O soldado, no último esforço, anuncia: "Alegrai-vos, nós vencemos!" e morre. E Fidípides liberta Helena e as mulheres de Atenas da tragédia. Fidípides venceu o sol. Esta é uma história quase verdadeira. A prova olímpica da maratona é disputada desde as Olimpíadas de Londres, em 1908, na distância de 42.195 metros, em homenagem à lenda grega do soldado ateniense Fidípides, mensageiro do exército de Atenas, que teria corrido exatamente essa distância entre o campo de batalha de Marathon até Atenas, para avisar a vitória dos exércitos atenienses sobre os persas, morrendo de exaustão após cumprir a missão. Lindo, né? Muito bonita a história. Aí conta a história do porquê da maratona, o porquê daquela quilometragem tão específica, né? Ali tem um vocabulário. Ágora, na Grécia Antiga, era como se chamava a praça pública. Arquemênida, primeiro império persa. Couraça, armadura metálica que protege o peito e as costas. Implacável, que não perdoa. Inclemente, cruel. Persa, relativo ou pertencente à Pérsia, que é o atual Irã. E Zeus, pai dos deuses, senhor dos céus, na mitologia grega, certo? O autor é Rodrigo Fonseca Barbosa, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, é jornalista, mestre em literatura brasileira, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Seu livro, O Homem que Não Sabia Contar Histórias, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2013. Como compositor, tem músicas gravadas para grandes artistas como Milton Nascimento, Márcio Itaboraí e Zé Renato. Certinho, pessoal? As gravuras também mostram aqui, ajudam a entender a figura da Helena, a importância do soldado Fidípides e a chegada em Ágora. Muito bem. Essas histórias de mitologia, elas sempre têm um ensinamento, né? Elas sempre mostram alguma coisa e é muito legal, né? Vale muito a pena a gente conhecer outras histórias também. Então vamos lá, pessoal. Lá no livro nós vamos responder, tá? Esses exercícios podem ser feitos no livro mesmo. Só lembra de colocar aí no cantinho a data de hoje. Lembrando que tudo que vocês estão fazendo no livro, no caderno, depois vai virar presença e nota, né? Então por isso que tem que fazer sempre. Vamos lá. Depois de ler o texto, faça uma pesquisa a respeito de Fidípides e responda as questões a seguir. Quem foi Fidípides? Acho que eu vou deixar de lição de casa, hein? A 1A e a 1B vão ficar de lição de casa. Vou até marcar aqui, ó. 1A, 1B e 2. 1A, 1B e 2 vão ficar de lição de casa. O exercício pede uma pesquisa, aí vocês aproveitam e fazem a pesquisa mesmo. 3. Tá? Depois eu mando lá para vocês certinho qual é a lição, mas já fica marcada aí. 1A, 1B e 2. Releia o trecho inicial do texto. Helena, mulher do soldado Fidípides, não dormiu um só instante naquela noite. A personagem não conseguia dormir por quê? Letra A, B, C ou D. Temia que o dia seguinte fosse trágico. B, estava preocupada com seu marido na batalha. C, temia que Fidípides tivesse morrido. E D, velava, né? Velava no sentido de cuidava, né? Velava o sono, cuidava do sono dos 3 filhos. Qual é a letrinha certa, pessoal? A, B, C ou D? É até D que vai, né? Letrinha A, pessoal, ela temia pelo que poderia acontecer. O que poderia acontecer? Ela poderia ser levada, né, pelos outros soldados, poderia ela mesma ser violada e os filhos mortos, né? 4. O texto alterna cenas entre a casa de Helena e o campo de batalha onde está Fidípides. Sobre essa estratégia utilizada pelo autor, identifique V ou F. Então vamos lá. 4, A, B, C e D.
A alternância entre as cenas contribui para criar um clima de expectativa no leitor? Sim, é como se fosse um filme, né? Filme mostra uma cena em um lugar e uma cena em outro, né? Então isso vai criando um clima de expectativa. O que será que está acontecendo em outro lugar enquanto está filmando aqui? Tá? Então essa é verdadeira. É um recurso de escrita, é um recurso de filmagem. B. Enquanto as cenas de Helena em Atenas refletem angústia e apreensão, as cenas de Fidípides em Maratona mostram força e coragem. Sim, muita força e coragem de Fidípides e muita aflição em Helena por pensar que o final dela pode ser tão trágico, né? Ela ter que matar as crianças e ela se deixar ser deflagrada por um soldado, né? As cenas de Helena poderiam ser agrupadas e lidas separadamente sem prejudicar o sentido do texto? Não. Se ela não estivesse tão desesperada, se nós não soubéssemos o motivo do desespero dela, nós não iríamos entender o restante da história. A corrida de Fidípides anuncia que as narrativas deixarão de ser paralelas, mas isso não se concretiza. Sim. Tá? Ele começa a correr, ele vence o obstáculo lá dos 42 quilômetros. Você imagina correr 42 quilômetros, né? É muita para um atleta profissional mesmo, né? Precisa de um treinamento especial. Eu acho que não é qualquer pessoa que consegue, né? Precisa ter todo aí um preparo físico, né? E até mental também. 5. Releia o trecho a seguir. Recuavam diante das lanças dos guerreiros de Milcíades, tombavam feridos de morte. Fugiam que chega uma hora em que o pavor é mais forte que a honra. A palavra destacada transmite ideia de adição, causa, explicação e oposição. Fugiam. Que outra palavrinha poderia substituir esse que aí? Esse que não dá ideia de adição. Para dar ideia de adição teria que ser o e. Causa também não. Explicação. Tá? Assim, no sentido assim, ó. Recuavam distante das lanças os guerreiros de Milcíades, tombavam feridos de morte, fugiam, pois, né? Esse pois e esse que ajudou a explicar. Pois chega uma hora em que o pavor é mais forte que a honra, certinho? 6. Comumente, um dia de sol é associado a momentos de alegria e diversão. Sobre a referência ao astro, no texto, respondam. O sol é visto com alegria pelos protagonistas? Lembrando que protagonistas são os principais personagens do texto. Retire do texto um trecho que comprove a sua alegria. Perdão, e comprove a sua resposta. A chegada do sol traz aflição para Helena, né? Mas para as crianças não, porque as crianças são inocentes, elas não sabem o que pode acontecer. Então, olha lá, para Helena, a chegada do sol causa aflição. Mas ela sabe que o pior está por vir, né? Mas, para as crianças, para as crianças, não, pois são inocentes. Certo, pessoal? Então, a Helena, quando ela viu o nascer do sol, ela pensa assim, como a gente quando tem alguma coisa para fazer, né, uma prova importante, alguma coisa, você fica angustiada. Nossa, nasceu o sol, é hoje, né? B. Com base na referência ao sol, explique o título do texto. Então volta lá e veja que o título do texto é Fidípides venceu o sol. Por que existe essa referência ao sol? Porque Fidípides consegue vencer a distância dos 42 quilômetros sobre um sol forte e dar a notícia da vitória. É por isso que se chama assim. Fidípides consegue vencer a distância de 42 quilômetros, de mais de 42 quilômetros, né? Mesmo sob o sol forte. Você imagina você correr 42 quilômetros e ainda com o sol forte, né? Ele tem um trecho lá que ele fala, né? Os pés rasgando, os pés em sangue, o sol queimando e cada vez mais ele tendo que ir mais rápido. 7. Releia o trecho a seguir.
eram só 40, ou melhor, 42, ou melhor, 42 quilômetros e 195 metros até Atenas. O detalhamento da distância cumpre a função de intensificar o que está sendo contado. Identifique abaixo outro trecho que cumpre essa função. Ou seja, qual dos 4 trechos aí, o A, o B ou o C ou o D, que também tem a função de intensificar o que está sendo contado. Quando ele repete lá a distância, né? 40, ou melhor, 42, ou melhor ainda, 42 quilômetros e 195 metros. Ele está reforçando que não foram nem 100, nem 200, nem 2 quilômetros, né? Foram 42 quilômetros. Vamos lá, qual outro trechinho também usa esse recurso? Letra A, o tempo não passava, a madrugada era densa e o amanhecer uma ameaça terrível. B, vencida a batalha, marchariam sobre Atenas, violariam suas mulheres e sacrificariam seus filhos. C, é preciso correr, é preciso correr, é preciso correr, correr. E D, os persas devem estar a caminho, há um pacto a cumprir. Então, na letrinha D, a gente pode ver que ele também usa o recurso da repetição, para enfatizar que era muita distância, né? Que a distância a ser vencida era muito longa, né? Então, era preciso correr, correr, correr e correr. Ou seja, a letrinha C, então. Certo? 8. A cultura grega é considerada a base para a formação da cultura ocidental. As qualidades que atribuímos a um herói atualmente também receberam influência da civilização grega. Sabendo disso, o que você achou da atitude de Fidípides? Você faria o mesmo pelo seu povo? E agora, hein? Agora é difícil, hein? Diferentes pontos de vista aí. Essa daqui eu vou deixar aqui como resposta pessoal. E você coloque aí no seu livro o que achou da atitude de Fidípides. Foi uma atitude corajosa? Com certeza, né? E aí, olha, você faria o mesmo pelo seu povo? Uma situação complicada, né? Será que nós pensarmos hoje em povo, em termos de Brasil, por toda a situação que nós passamos por hoje, como será, né? Eu deixo vocês escreverem uma resposta bem bonita, né? Bem objetiva, bem clara, certo? E a gente se vê na próxima aula.